Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos, alunas e a todos os simpatizantes e amantes da escola dominical. Com o objetivo de ajudar o professor e a professora a nortear os alunos, agregar no plano de aula do professor e da professora subsídios, seja subsídios teológicos, doutrinários, históricos, geográficos, sociológicos, enfim, tudo que pudermos fazer para ajudar os nossos professores a enriquecer o plano de aula, o plano de ensino, aqui estaremos todas as semanas postando os vídeos com subsídios, para que você, professor e professora, tenha uma aula excepcional, uma aula que a cada domingo os alunos tenham vontade de voltar no próximo domingo. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pelas tuas inscrições, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos comentários, são diversos comentários que recebemos no canal e sempre que posso estou respondendo a estes comentários, interagindo com os inscritos no canal. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD Ação, não é um inscrito? Eu convido-te, venha e inscreva-se no canal. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Você clica aí embaixo do vídeo e torne-se um inscrito no canal. E estando inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos postados aqui em relação à escola dominical, você dê um like, muito likezinho aí, dizendo gostei dos vídeos. E você pode compartilhar, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão as notificações de vídeos novos. Quando eu posto vídeo novo, se você tem o sino ativado, eu posto vídeos novos aqui, você recebe uma notificaçãozinha no celular ou no notebook, ou qualquer outro aparelho ligado ao canal EBD Ação. E você vai assistir em primeira mão os vídeos que aqui postamos. Você pode ter acesso também aos trimestres passados. Todos os trimestres passados, de um ano para cá, eles estão disponíveis aqui no canal através de playlists, que são as pastas com o trimestre inteiro. Cada pasta, o trimestre todo ali, tanto as lições de jovens quanto as lições dos adultos. Então você tenha então você esteja à vontade para assistir, compartilhar, divulgar, divulgue nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para os amigos, indique para alguém, fale do canal EBD Ação, porque assim você está contribuindo para o crescimento do canal e, evidentemente, para a obra de Deus sendo acrescida, agregada na vida das pessoas que assim assistem aos vídeos aqui no canal EBD em Ação. Hoje estaremos estudando a última lição do trimestre. Que pena, passou-se rápido o trimestre. 3 meses estudando sobre o tabernáculo e ainda ficamos com vontade de aprender mais, falar mais, divulgar mais sobre o tabernáculo. São ricas essas lições. É rica essas lições, tem muitos fundamentos, são profundas, a verdade são evidentes e precisamos conhecê-la, mergulhar nesse simbolismo do tabernáculo, entender o significado que é direcionado para o Novo Testamento e principalmente sobre Cristo, entender mais de Cristo através da palavra de Deus. Mas chegamos ao final do trimestre e com certeza a lição do terceiro trimestre já está disponível, já virão assuntos novos aqui, lições novas, falaremos sobre a mordomia cristã, você pode já vir aí a nova lição falando sobre mordomia cristã e com certeza também estaremos aprendendo, com certeza estaremos sendo edificados através dessas lições maravilhosas que a CPAD disponibiliza para todo cristão no Brasil e fora do Brasil, que gostam e amam a escola dominical. A lição de hoje, a lição de número 13, datada do dia 30 de junho de 2019, traz o título O Sacerdócio Celestial. O texto áureo está em Hebreus 7,26, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Como o tabernáculo está expressando figuras celestiais,
Dentro do tabernáculo, ele literalmente, o tabernáculo de Moisés, ele expressa questões do céu, nos revelando verdades imprescindíveis. Uma das verdades reveladas é Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Então, entender Cristo no tabernáculo é entender a presença de Deus. Compreender Cristo no tabernáculo é compreender e aceitar o sacrifício de Cristo. Aceitando o sacrifício de Cristo é entender sobre salvação. É ter os olhos abertos, é participar da salvação, participar da remissão, da adoção, justificação e regeneração. E tornar-se uma nova pessoa e a comunhão com Cristo, que é o maior desejo de todos. A salvação é o maior milagre, a comunhão e estar com Cristo, desfrutar da sua presença é o desejo de todos. É a paz, é a pessoa ser realizada em Cristo, é estar inteiramente felicíssimo com Deus. O vazio preenchido, a vida realizada. Primeiro tópico, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, que é Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Então nós entendemos que não existe na atualidade na igreja sacerdotes específicos, sacerdotes permanentes. Por mais que existe hoje a figura de sacerdote, a figura do Papa e etc., mas pela Bíblia Sagrada, Cristo é o sumo sacerdote. Ele é eterno e ele é o único mediador. Por mais que alguém tenha outros mediadores e tenha a mediadora e etc., a Bíblia mostra que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sumo sacerdote. Ele é quem tem poder de perdoar pecado ou não. Então não existe pessoas que possam perdoar pecado. Não existe sacerdotes humanos que possam perdoar pecado. Até mesmo no tabernáculo de Moisés, os sacerdotes, eles não perdoavam pecado, mas levavam as pessoas a ter seus pecados cobertos, a receber o sangue do animal inocente sobre as suas vidas e aplacar a ira de Deus sobre a sua vida. Agora, Cristo é o que pode perdoar pecado. Os judeus tinham isto muito claro, o perdão de pecados só Deus. E a gente vê isso na figura de Cristo operando milagre quando alguém colocou um paralítico diante dele e ele diz, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas começaram a dizer, quem é este para perdoar pecado? E na verdade homem nenhum tem poder de perdoar pecado. Eles disseram, só Deus tem poder de perdoar pecado. O que eles não sabiam é que Cristo é Deus e Cristo perdoou os pecados. E não só perdoou o pecado deste homem, como também o curou, o libertou da doença física. Então só Deus tem poder de perdoar o pecado. Não existe sacerdote, não os papas, ninguém tem esta prerrogativa na terra de dar o perdão dos pecados. Por outro lado, a lição fala no sacerdócio coletivo dos cristãos. Quer dizer, todos nós hoje somos sacerdotes. Também não está... também as pessoas não têm o acesso particular a Deus. Ninguém pode dizer, você só pode chegar a Deus através da minha religião. Não é só a Assembleia de Deus que pode abrir as portas da salvação para as pessoas e dizer só vamos chegar ao céu se cumprirdes os bons costumes e estarmos na Igreja Assembleia de Deus. Ou qualquer outra igreja. Não. Não existe essa possibilidade. Hoje, aqueles que acreditam em Cristo com a fé salvífica, obedecem a sua palavra, receber os seus pecados, receber o perdão dos seus pecados, têm essa condição de chegar-se a Deus e Deus chegar a você. Também não precisamos de um intermediário para que podemos consultar, para que ele vá a Deus e nos diga qual que é a vontade de Deus. Como no passado, as pessoas iam aos profetas, iam aos sacerdotes e pediam uma intercessão, que eles conversassem com Deus e dissessem a resposta de Deus para a sua vida. Em muitas igrejas hoje, eles acham, até muitos pregadores, muitos sacerdotes que se intitulam sacerdotes, e pregadores, e pastores, e tantos outros profetas, querem ter essa exclusividade da comunhão com Deus. Parece-me que só eles oram. Estive falando com Deus. Qualquer um pode falar com Deus, qualquer um que seja remido, santificado e humilhado e se chega diante de Deus. Não existe essa perspectiva, essa particularidade para certas pessoas, não. Os cristãos, como sumo sacerdote, têm condição de chegar a Deus. O véu foi rasgado.
Não há mais barreiras, não há mais separação. Se estiver alguma barreira, é porque alguém está colocando barreiras. Se estiver alguma separação, é porque alguém está sendo exclusivista. Mas pela Bíblia, o véu rasgou-se. Qualquer um de nós podemos entrar no quarto, como disse Jesus Cristo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai secreto vai te ouvir. Você vai falar com Deus. Deus vai falar contigo, você vai ouvir a voz de Deus, vai sentir a presença dele e ele vai se manifestar na sua vida, porque hoje nós somos sumos sacerdotes. A igreja é sacerdócio real, é a nação santa, como diz a lição de hoje. Veremos o simbolismo do crente com o tabernáculo. Então nós observamos aqui que no átrio, o crente ele é como uma criança, um novo convertido, que está dando seus primeiros passos em direção a Deus. No lugar santo ele já é um jovem, quer dizer, começa a crescer a maturidade cristã. E no Santíssimo ele já deve estar adulto, quando ele aprende a estar na presença de Deus. Então, o tabernáculo ele traz essas ideias da maturidade cristã. Um novo convertido que vai crescendo, até se tornar maturo espiritualmente. No átrio, o crente é considerado espiritualmente uma criança, tipo do novo nascimento. Jovem, no lugar santo, o crente é considerado espiritualmente um jovem cheio de esperança, um jovem forte. E adulto, no lugar santíssimo, o crente é considerado espiritualmente um pai, não mais criança nem jovem. Criança, ao iniciar sua caminhada com Deus, o crente se apodera da primeira das três grandes virtudes das três grandes virtudes do cristão, que é a fé. Como jovem, ao transpor o segundo véu, o crente que iniciou a fé continua caminhando na esperança que é Jesus. Como adulto, em pleno crescimento, o crente reconhece que a fé vem pelo ouvir a palavra. A esperança se apoia na fé e nasce o amor. O amor é o maior. A porta de entrada representa Cristo. Ele é a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O átrio era o local por onde se entrava no tabernáculo. Não se podia entrar ali por outro lugar, só pela porta. A porta é Jesus. O átrio era a parte mais exterior do tabernáculo e era descoberto. Isso significa que quem ali está, e a maioria dos crentes estão no átrio, está exposto às intempéries do tempo, que é o sol, a chuva, os ventos. Além de tipificar toda a experiência que toda criatura deve ter para com Deus. Essa experiência é fundamental, porém ainda é parcial, não é algo profundo para que possa realmente causar impacto na vida da pessoa. Esta fase nos fala que o átrio é somente uma parte do caminho a ser percorrido da nossa primeira experiência com o Senhor, a salvação. Quando passamos pela porta de Jesus, saímos do mundo e entramos numa nova vida. Nossa vida recomeça, então a partir do zero, pois iniciamos uma nova caminhada, só que agora com Deus. Nosso objetivo e alvo é crescermos até a estatura de varão perfeito em Cristo. A bacia de cobre, colocada à entrada do santuário, simboliza Cristo, nosso purificador e regenerador. Cristo pode fazer mais por nós do que salvar-nos do poder do pecado e dar-nos uma nova vida. Portanto, o próximo passo do crente é aceitar Cristo como nosso purificador e regenerador. O altar de holocausto, a entrada do átrio simboliza Cristo, nosso substituto. Representa o Calvário, onde Jesus deu a sua vida pelo homem pecador. Como pecadores, culpados, sujeitos à condenação da morte, se quisermos chegar até Deus, temos de aceitar a Cristo como substituto. O lugar santo é a parte maior do santuário, ou tenda, e ele representa a alma, a vida. É aqui que entramos na presença de Deus, pois todos os móveis são de ouro, e o ouro nos fala da realeza da eternidade. A mesa dos pães da proposição simboliza Cristo, o pão do céu. Depois da purificação, o crente deve alimentar-se do pão que desceu dos céus, a palavra de Deus, que nos foi dada a fim de saciar a fome de nosso espírito por Deus. O castiçal, o candelabro, este outro móvel, simboliza Cristo, a luz do mundo. O castiçal nos fala da presença do Espírito Santo em nossa vida. Devemos deixar que a luz divina nos ilumine e que nossas vidas brilhem no meio das trevas que nos cercam. Ele nos lembra que o candelabro era alimentado com azeite, que nos fala da unção de Deus sobre nossas vidas. Já a chama nos fala da iluminação que precisamos a fim de caminharmos com Ele. O altar de incenso simboliza Cristo, nosso intercessor. Há uma diferença muito grande desse tipo de oração para a oração que é feita no átrio. Enquanto que neste oramos sem entendermos, no lugar santo nossas orações são dirigidas pelo Espírito Santo. Enquanto que no átrio nós oramos para nos satisfazermos a nós mesmos. No lugar santo desejamos satisfazer o desejo de Deus. Aqui há realmente uma nova dimensão da oração.
Altar de incenso simboliza Cristo, nosso intercessor. Representa o altar da família, o lugar secreto da oração, ou qualquer outro lugar onde se ora a Deus. O lugar santíssimo simboliza nosso intercessor. Representa o altar da família, o lugar secreto da oração, ou qualquer outro lugar onde se ora a Deus. Há uma diferença muito grande nesse tipo de oração para a oração que é feita no átrio. Enquanto que neste oramos sem entendermos, no lugar santo nossas orações são dirigidas pelo Espírito Santo. Enquanto que no ato nós oramos para nos satisfazermos a nós mesmos, no lugar santo desejamos satisfazer os desejos do coração de Deus. Aqui há realmente uma nova dimensão da oração. A Arca da Aliança é o móvel mais sagrado de todo o santuário, e era sobre ela que Deus se manifestava em Israel. Ali era o lugar onde o Senhor vinha falar com o seu povo, simboliza Cristo, nossa propiciação. Representa juntamente com o propiciatório o trono de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Os móveis do tabernáculo não estavam colocados nos lugares por mero acaso. Todos eles apontavam para a cruz. Olhemos para o tabernáculo, olhemos para a colocação dos móveis, vejamos como a cruz envolve todos os móveis. Vocês podem observar a figura e ver a cruz. Assim, para chegarmos a Deus, precisamos de fazer a seguinte caminhada: aceitar o sacrifício de Jesus por todos nós, deixar que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, alimentarmos do pão do céu, que é a palavra de Deus, deixar que a luz divina ilumine todo o nosso ser, deixar que o aroma suave do Espírito Santo enche a nossa vida e deixar que Deus se manifeste na nossa vida. Terceiro ponto do primeiro tópico da lição diz que Cristo é o sumo sacerdote que está à destra de Deus, à destra do Pai. É o sumo sacerdote que está à destra do Pai. Então, se ele está à destra do Pai, ele intercede, ele trabalha nesses tabernáculos que somos nós. Nós somos tabernáculo. Tabernáculo significa casa também. Tabernáculo, tenda, tenda portátil, casa. E o escritor aos Hebreus diz que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Se ele mora em nós, somos casa e tabernáculo, Cristo ele atua na nossa vida. Ele atua através da iluminação da palavra com castiçal. Ele atua através da comunhão, nos levando a ter comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, que é a mesa dos pães da preposição. Ele atua desta forma. Somos o tabernáculo, Cristo atua em nós como sumo sacerdote, atuava no tabernáculo, ele está direcionando ou recebendo os nossos louvores, as nossas adorações, no caso do altar de sacrifício, que representa isto. Se somos o tabernáculo, a igreja ou cada cristão individual é tabernáculo, Cristo é o sumo sacerdote e atua em nós, então ele está nos direcionando para a cruz de Cristo através do altar do holocausto, está nos direcionando para a palavra, porque o diabo quer nos distanciar da cruz e nos distanciar da palavra, mas o Espírito quer nos guiar. Ele é o nosso guia, nos guia pela palavra, sendo a lâmpada, nos iluminando, abrindo o nosso entendimento, desvendando os olhos para compreender. Aquilo que o Deus desse século fez foi entenebrecer os sentidos das pessoas, para que não entendam, e assim o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus, mas Deus atua, o Jesus Cristo como sumo sacerdote atua nesse tabernáculo que somos nós, tirando a venda, abrindo o entendimento, e o homem natural entender as coisas espirituais se tornando espiritual. É assim que Cristo atua. Se somos tabernáculo, a igreja é tabernáculo, e Cristo é o sumo sacerdote, assiste na nossa vida, ele nos direciona para a Arca da Aliança, para oferecer todo louvor, toda adoração e serviço e a entrega a Deus. E a glória de Deus preenche a nossa vida, sentimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O segundo ponto da lição fala no sacerdócio universal da igreja, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Nesse caso, a pedra é o fundamento, não é qualquer pedra, é o fundamento, a rocha. Cristo é a rocha. Quando eles vão edificar um prédio, a base do prédio deve ser muito forte, vai muito concreto, vai muito ferro, porque o peso que vem a ser construído em cima dessa base é muito forte, então precisa ser uma pedra resistente para aguentar tudo que vem sobre ela. Então Cristo é a nossa pedra principal, é a nossa rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, porque Pedro era fraco, mas Cristo é forte. Então Cristo é a base do fundamento. Se ele é o sumo sacerdote, ele é quem ordena. Se ele é o sumo sacerdote, ele é o líder principal, que direciona os demais, que somos nós sacerdotes. Ele é o sumo, nós somos sacerdotes. Então ele vai nos direcionar, nos guiar, nos conduzir neste empreendimento que é o projeto, que é o projeto de Deus para a salvação humana, revelando Deus para a humanidade. Este é o projeto de Deus, é habitar com os humanos. E Cristo nos está conduzindo para a sua vontade, para o seu projeto, para os seus planos, o plano divino de Deus através dos séculos. Às vezes a Bíblia fala da pedra angular. A pedra angular é a pedra que ficava no meio para dar sustentação ao arco. Um arco, ele se posicionava de frente para um outro arco. Então vinha um arco formado de pedras e outro arco formado de pedra. Então ficava uma pedra no meio que não mexia nem para cá e nem para cá. A pedra principal, a pedra angular, como vocês estão vendo aí na figura. Então Cristo é a pedra angular, é o que sustenta os demais sacerdotes, é o que sustenta a igreja. A igreja é sustentada pela fé através de Jesus Cristo. A igreja é sustentada pela fé através da palavra de Cristo. A igreja é sustentada pela graça de Cristo. A igreja é orientada pela orientação de Cristo. A igreja, ela tem o Deus que provê, Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que dá o sustento, o Deus que direciona, o Deus que atua, que está presente, que opera milagres, que opera maravilha, que distribui dons, que ajuda-nos a desenvolver o fruto do Espírito e assim sucessivamente. A caminhada espiritual e a maturidade espiritual começa na conversão, começa quando o cristão aceita Cristo e posteriormente vai sendo conduzido para a santificação progressiva, vamos nos aproximando cada vez mais de Cristo e a maturidade cristã, ela vem como os degraus de um prédio, ela vai crescendo. Porque esta é a questão que Paulo coloca, é o crescimento espiritual. Não é? Ele mesmo deu uns para profeta, presbíteros, pastores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, até que todos chegam à estatura de Cristo. É um crescimento, chega à estatura de Cristo. Então nós vamos crescendo pela fé, pela salvação, cresce mais pelo batismo, cresce mais pela comunhão, cresce pelos frutos, cresce pelos dons, e um crescimento e a maturidade cristã chegar aonde Cristo quer que chegamos. O maior e mais perfeito tabernáculo, no terceiro tópico, fala do santuário terrestre, o primeiro subtópico. Então, o santuário terrestre era o mais perfeito. Deus exigiu a perfeição, trabalhar em madeira, revestir de ouro, representação da glória de Deus, representação da prata também, lá fora, o resgate. E o sacerdote tinha que entrar, para chegar no Santíssimo Lugar, ele tinha que passar pelo altar de holocausto, tinha que passar pela bacia, entrava no lugar santo, se deparava com o candeeiro, o castiçal, a mesa dos pães da preposição, o altar de incenso e o véu. E quando ele transpunha o véu, chegava no Santíssimo Lugar, é onde está a presença de Deus. E isso está representado na nossa vida hoje. Nós cristãos, nós começamos a nossa caminhada espiritual pela cruz de Cristo. A mensagem da cruz é quem nos conduz ao caminho de Cristo. O evangelho da cruz, o evangelho de arrependimento, o perdão. Nós somos tocados pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a fé salvífica, a fé de acreditar que Cristo pode nos salvar. E a partir daí nós estamos no altar de holocausto, estamos na cruz. E a cruz nos conduz para a salvação. Estamos com a mente aberta, estamos com o espírito ligado a Deus, a comunhão, que a Bíblia chama de inimizade, que era a separação, é acabada e nós somos conduzidos novamente à presença de Deus e a partir daí começamos a entender os projetos de Deus através da Bíblia, o Deus que se revela através da Bíblia, o Deus que nos ilumina através da Bíblia. Tudo a Bíblia Sagrada, os estudos, a participação na escola dominical, nos cultos dos ensinos, nos estudos devocionais, fazem-nos entender que Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida e nós estamos no caminho certo. Isso está representado na bacia de água. E a partir daí entramos no lugar santo, espiritualmente falando, quando deparamos com o castiçal, ou o candeeiro, né, ou o candelabro, são tudo palavras sinônimas.
para designar este objeto que representa Cristo, que ilumina, Cristo que é a videira, Cristo que distribui o Espírito representado no óleo do castiçal, e muitas lições imprescindíveis. E a comunhão, como diz o apóstolo João, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Representado na mesa, né? Que o pão simboliza exatamente isso. Tanto Cristo, quanto a comunhão, quanto a unção, quanto a santificação, o altar de incenso, que simboliza a nossa vida espiritual, quanto também a vida de Cristo, mas a nossa vida espiritual, a nossa adoração, o nosso sacrifício, as nossas obras, a nossa vivência para o reino, está ali no altar de incenso. E então hoje nós temos a glória de Deus porque Cristo deu o brado. E quando ele deu o brado, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgando, o caminho para Deus, o acesso a Deus ficou aberto. Então nós temos condições de chegar diante da arca hoje, nas orações, na comunhão, na petição, e falar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus e estar com a vida em Deus. Portanto, meu irmão, estas lições nos ajudam a compreender o quanto a nossa vida espiritual é importante, o quanto a nossa fé é importante para chegar a Deus com o coração puro e estar no projeto de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que estejamos com Ele e Ele em nós. E assim, como diz o hino, no futuro os céus e a terra serão a mesma grei, porque esta é a vontade de Deus, como Ele disse para João. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, os céus descerá sobre essa nova terra. A nova Jerusalém, como João viu, descerá sobre essa nova terra. E então estaremos para sempre com o Senhor, que, como diz o hino, nesse tempo céu e terra é a mesma grei, a mesma coisa, a mesma comunhão. Os homens vivendo com Deus, Deus vivendo com os homens. Esta é a vontade de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.